Deixa eu falar uma coisa para vocês a respeito de Apocalipse. Apocalipse é um dos textos mais difíceis de se compreender e de se entender por algumas razões básicas. Porque o tipo de literatura como o que nós temos, apocalíptica, ela só existe quando a fé está ameaçada. Por isso, a primeira literatura apocalíptica que nós temos na Bíblia, ela se encontra em Daniel. Ela começa a ser expressada no texto de Daniel, quando os israelitas estão exilados na Babilônia e a fé bíblica está ameaçada de existência. Então, por essa razão, os autores bíblicos se utilizam desse tipo de literatura para poder falar verdades, para que as pessoas possam continuar perseverantes na fé, mas sem falar diretamente. Porque se falar diretamente, os perseguidores, os inimigos da fé, elas vão fazer de tudo para destruir o escrito, para destruir a fé, para destruir a religião. Daí se utiliza de imagens, se utiliza de símbolos, se utiliza de figuras. E o pior para nós, homens modernos, é que essas figuras e imagens são figuras e imagens que as pessoas da época vão entender, não nós. Porque eles querem fazer com que os leitores, os destinatários da carta, possam entender os ensinamentos para que eles possam se manter perseverantes. Então, para nós que somos homens modernos, que não entendemos nada de mitologia, nada de imagens do Oriente Médio Antigo, que não entendemos como é que a cabeça dos homens do mundo oriental de 2000 anos atrás funcionam, para nós tudo é muito mais complicado, tudo muito mais difícil. E aí nós temos o que nós podemos chamar de numerologia bíblica, com significados dos números 7, 10, 12, 24, 144 mil. Você vai encontrar dragão com 7 cabeças, com chifre, com tudo. No Nordeste a gente nem gosta muito de chifre, mas a Bíblia fala muito de chifre. Mas aqui a gente não gosta muito de chifre. Chifre que significa poder nas Escrituras. Então, são imagens que são difíceis. Então, Apocalipse, a gente pode dizer que ele é um texto híbrido, uma vez que também está saindo carros híbridos. Ela tem 3 tipos de literatura dentro de Apocalipse. Nós temos literatura profética, nós temos literatura apocalíptica e nós temos literatura epistolar. Para o nosso bem e para sorte nossa, essa carta para a Laodiceia, no capítulo 3, pertence a uma das formas literárias ainda fáceis de se entender e de se interpretar, que é a forma epistolar. Ainda que ele mesmo na epístola se utilize de imagens e de figuras. E o autor, o apóstolo João, ele quer, por meio dessas visões, fortalecer e alegrar a vida dos irmãos, para que eles possam, em meio às lutas, às tribulações, às perseguições e às dificuldades da vida, manterem-se perseverantes até o dia da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E essa é a verdade que continua válida para nós hoje. Que a despeito das nossas lutas, a despeito das nossas dificuldades, a despeito das nossas doenças, a despeito de qualquer coisa que experimentemos na vida, nós mantenhamos a alegria, o fervor, a perseverança, para que a nossa fé seja firme e fundamentada na rocha, para que esperemos aquele bendito dia que tanto ansiamos e que tanto oramos, que é a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Por isso que aqui, na carta que João escreve a Laodiceia, uma das 7 igrejas do Apocalipse, que fica toda onde hoje é a região da Turquia, o país chamado Turquia, ele quer nos ensinar que apenas em Cristo devemos pôr nossa confiança para sermos aceitos como filhos de Deus. Essa é a mensagem que João quer expressar a essa igreja específica, que apenas em Cristo devemos colocar a nossa confiança para que possamos ser aceitos como filhos de Deus. E aí eu preciso, antes da gente começar propriamente dito a expor o texto, tentar colocar na cabecinha de vocês como é a condição histórica e geográfica dessa igreja de Laodiceia. Laodiceia, ela faz parte de uma tríade de cidades muito importantes. Hierápolis, Colossos e também a cidade de Laodiceia. Laodiceia era uma cidade que não tinha muitos atrativos. Aliás, era uma cidade que tinha dificuldade até para manter o sustento com água.
Era uma cidade que estava no entroncamento, onde passava-se comércios e também os militares romanos. Era uma cidade extremamente rica. Era uma cidade, a despeito disso, extremamente poderosa. E lá tinha uma igreja de Jesus Cristo. E era uma igreja extremamente problemática. Era uma igreja que estava enfrentando muitas dificuldades e muitas lutas. E aí o autor começa a se expressar para nós a partir do versículo 14, dizendo o seguinte: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: assim fala o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Então ele começa, como todas as outras cartas, ele começa expressando características do dono da igreja. Como bem falou o pastor, nem ele, nem eu, nem ninguém que está por trás desse microfone, atrás desse púlpito, tem autoridade suficiente sobre a igreja. Aliás, autoridade nenhuma, a não ser o dono da igreja. Aquele que deu a sua vida, como nós cantamos. Aquele que é o Rei da Glória. Aquele que expressou seu infinito amor. E aqui, sempre essas expressões, essas características que é escrita a respeito de Jesus de Nazaré, tem a ver com a realidade existencial da igreja. E aí ele começa com o anjo da igreja, e o anjo da igreja é sempre pastor. Há muita discussão teológica para saber quem é esse anjo da igreja, se de fato é um anjo, um ser angelical. Mas da minha perspectiva, o anjo da igreja é o pastor da igreja, é aquele que é responsável espiritualmente pela igreja, é aquele que é responsável por cuidar, por alimentar, por proteger, por sustentar, e proteger até de heresias que adentram na igreja sorrateiramente. Então, a despeito da igreja de Laodiceia ser uma igreja sofrível, ser uma igreja altamente pecaminosa, ela continua sendo uma igreja com pessoas santas, com quem Deus colocou lá um pastor para governar e por meio dele dirigir e por meio dele repreender também a igreja. E aí, a partir do momento em que ela é igualmente igualada a todas as outras igrejas, ela expressa características do dono da igreja, que não é o anjo, que é Jesus Cristo. E as características dele assim fala o Amém. É por isso, e aqui tem uma primeira questão de doutrina. Quando eu pedi para vocês abrirem a Bíblia no texto de Apocalipse e perguntei se vocês haviam achado, a resposta de vocês foi qual? Amém. Tem palavras na Bíblia que nem tradução se faz. Essa é uma das palavras que não tem tradução. Amém é uma palavra que existe na língua hebraica. Ela simplesmente eu vou usar uma palavra moderna, de tão empoderada, de tão liturgicamente responsável, de tão valiosa, ela não é traduzida em momento nenhum. Ela é sempre falada no hebraico. Então quando você fala amém, ainda que você não saiba, você está falando hebraico. E esse amém não foi traduzido para o grego quando os apóstolos escreveram o Novo Testamento em grego. Eles simplesmente também trouxeram o som da palavra, que é amém. Quando vem para o português, também não tem tradução. A gente simplesmente diz a palavra amém. A gente é ensinado que amém significa o quê? Assim seja. Então, olha só como o palavreado de crente é diferente do palavreado do restante do mundo. E que o nosso palavreado às vezes não faz sentido. Porque se eu pergunto para você se você achou alguma coisa, como é que você responde normalmente para as pessoas que te perguntam se você achou alguma coisa? Achei. Ou sim e não. Mas como é que o crente responde? Não faz sentido nenhum. Se tiver um descrente, ele não sabe do que é isso. E aqui, mais do que isso, o amém não é uma coisa, não é uma confirmação. Se você observar o uso da palavra amém em toda a literatura bíblica, ela só aparece em momentos altamente litúrgicos. E aqui essa palavra amém é identificado com uma pessoa. Quem é essa pessoa? Jesus Cristo. Talvez valha a pena nós voltarmos à Bíblia rapidamente, lá no texto do profeta Isaías. Rapidamente. Isaías capítulo 65, versículo 16. Só para vocês observarem comigo o que significa e a implicação da palavra amém. Isaías capítulo 65, versículo 16. Aqueles
que se bendisserem na terra, se bendirão em nome do Deus da verdade. Aqueles que jurarem na terra, jurarão pelo Deus da verdade, porque as angústias de outrora serão esquecidas, desaparecerão diante dos seus olhos. Aqui essa é a minha versão, até que ela traduz, mas deve ter alguma versão que fala a palavra amém, porque essa é uma referência à pessoa de Jesus. Logo, o amém, ele não pode ser usado aleivosamente, de qualquer forma, de qualquer jeito, irresponsavelmente. Porque o amém não é uma palavra comum. Amém é uma palavra que tem peso religioso. A palavra amém é uma palavra que tem peso litúrgico, peso espiritual. O amém aqui é a própria pessoa de Jesus Cristo. Assim diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira. Nós precisamos entender e compreender, como a igreja de Laodiceia precisava, que Jesus, e somente Ele, é digno de confiança, porque Ele é o amém de Deus. Somente Ele é o amém de Deus. Ele é, como diz o texto, a testemunha fiel e verdadeira. É quase que um pleonasmo falar isso. Porque Jesus é o amém, Jesus é a testemunha fiel e verdadeira, e por essa razão, Ele é o princípio da criação. E lembra que eu falei para vocês que a igreja de Laodiceia era uma igreja rica e poderosa? Ou melhor, a cidade de Laodiceia, ela era tão rica e tão poderosa que aconteceu um terremoto por volta dos anos 60 depois de Cristo, e ela não precisou de ajuda externa de Roma de forma nenhuma, porque eles eram muito ricos. Era uma cidade basicamente de empresários que lidavam com o ramo farmacêutico, com o ramo de tecido e com o ramo do dinheiro. Lá tinha bancos poderosíssimos. Lá foi inventado o colírio por causa da claridade. Não sei aqui quem conhece Mossoró, por exemplo. Eu pastoreei na região de Mossoró. Aí lá tem sal. Se você for para lá e não tiver cuidado, você fica cego, de fato, com tanta claridade. Machuca mesmo os seus olhos, como montanha de sal que tem lá na região de Mossoró. Essa é a mesma coisa. Eles inventaram um colírio que fazia bem aos olhos. E eles também produziam muita roupa, porque eles tinham fábricas de tecido lá. Então era uma cidade muito rica. E como a cidade era muito rica, a tendência era que a igreja também fosse igualmente muito rica. E ser rico normalmente, não estou dizendo que é um problema. Eu falo para todo mundo, especialmente em sala de aula, que antes de vir eu devo ter passado na fila do céu, mas na fila da beleza. Eu queria ter passado na fila da riqueza, mas Deus me fez passar na fila da beleza e não na fila da riqueza. Porque se eu fosse feio, mais rico, dava para dar um jeitinho, né? Mas bonito assim, e pobre, aí só Mega Sena ou alguma coisa do tipo. Ainda vai para ser pastor? Aí é que dá problema mesmo. Só se fosse para Universal ou coisa do tipo, para ser um pastor rico. Porque se não for, não dá, não funciona direito. Mas o que a riqueza, ela pode trazer alguns problemas, porque ela pode fazer com que a nossa confiança saia da pessoa de Jesus Cristo, da testemunha fiel e verdadeira, daquele que é o princípio da criação. Você só tem porque ele é o princípio da criação, você só é por causa dele, porque ele criou todas as coisas. A pessoa de Jesus criou todas as coisas. O apóstolo João, o mesmo apóstolo, diz lá no Evangelho que sem ele, nada do que foi feito se fez. Glória a Deus! Glória a Deus! E precisamos entender e compreender isso clara e perfeitamente. E aí o texto continua dizendo: conheço a tua conduta. A expressão em grego, ela é engraçada, porque ela soa como ironia. Ela soa mais ou menos assim: eu sei que você é rico, mas eu estou vendo quem você é. Eu estou te vendo. Meus olhos estão vendo você. Eu, o Criador de todas as coisas, estou vendo o que você está deixando de ser. Por isso, a tradução, como a gente lê, diz: conheço a tua conduta. E qual é a conduta que o Senhor está dizendo aqui para essa igreja? Você nem é frio, nem é quente. Eu faço parte da denominação que ela é, como é que eu diria? Ela não tem uma identidade.
você vai nas igrejas da minha denominação, você vai achar muito estranho, porque numa igreja o pessoal vai falar em línguas, vai bater palma, vai correr, vai fazer isso, vai fazer aquilo, pode tudo. Você vai numa outra igreja da mesma denominação a minha e não pode fazer basicamente nada, não pode nem levantar a cabeça direito, porque senão vai estar pecando de acordo com a liturgia de culto daquela igreja. Então não tem identidade nenhuma a minha igreja é a igreja cristã evangélica do Brasil, mas ela é muito de boa, muito tranquila, apesar das igrejas cultuarem de forma diferente. Aqui, ela pode ser chamada em alguns lugares, algumas igrejas dela pode ser chamada de igreja quente ou de igreja fria. Eu já fui chamado de crente frio. Aí a pessoa pensa que me ofendeu, só que não me ofendeu, porque a palavra do Senhor diz, quem dera você fosse quente ou frio. Então o problema não é quentura nem friura. Frieira? Frieira não, frieira é do pé, né? Frieira do pé. Frieza, sei lá qual é a palavra que me faltou agora à mente. Não tem problema. O problema é você ser morno. Agora, é interessante se você pudesse ilustrar para vocês, é porque eu achei que seria muito professoral se eu fizesse isso com vocês, trazendo um videozinho que eu tenho da igreja de Laodiceia, da cidade de Laodiceia. A Laodiceia era mais ou menos assim como a nossa igreja aqui. Ela ficava numa baixada. E a 16 quilômetros ficava Colossos, e a mais uns 15 quilômetros ficava a cidade de Hierápolis. E nessas duas cidades havia água. E essas duas cidades tinham água diferentes. Em Colossos, a água de Colossos ela era uma água que revigorava, que era vivificante, que era tipo água mesmo, que dava energia para o sujeito continuar a andar. Para quem conhece assim, não sei, vocês já beberam água Perrier? 500 ml dela deve ser em volta de uns R$30. E é água normal. Nunca bebi também não, porque eu nunca tive coragem. Dá R$30 para beber meio litro d'água, mas dizem que ela é muito boa, que ela revigora mesmo o sujeito. Então, e é uma água fresca, era uma água que refrescava, era uma água fria, porque a Colossos ficava numa parte alta, geograficamente falando. Aliás, nós temos uma carta que Paulo escreve para a igreja de Colossenses, é essa cidade. E vizinho, a mais ou menos uns 15 quilômetros, ficava mais ou menos num triângulo, ficava a cidade de Hierápolis. Hierápolis é diferente. Enquanto em Colossos você tinha uma água fresca, uma água gostosa, uma água que revigorava a energia do sujeito, em Hierápolis haviam águas termais, tipo Mossoró. Águas termais em que você, e até hoje é assim, em que turistas europeus vão lá para aquela região da Turquia para irem para as piscinas naturais de Hierápolis e se banharem nessas piscinas para encontrarem até cura. São águas medicinais. E o que acontece então com a cidade de Laodiceia? Laodiceia não tem nada. Laodiceia não passa um pingo d'água. Qual foi a ideia que eles tiveram? Fazer um aqueduto. O que eles pegaram? Pegaram um aqueduto vindo de Colossos e pegaram um aqueduto também vindo de Hierápolis. De Colossos vinha água fresca, gostosa para se beber. Mas o cano vinha e se juntava também com a água que vinha de Hierápolis. E a água de Hierápolis era quente, eram águas térmicas, que eram águas curativas. Quando ela vinha, não dava tempo das águas chegarem na cidade de Laodiceia e chegar com o gosto bom. Então ela chegava em Laodiceia com um gosto terrível, não prestava para absolutamente nada. Fora que o tipo de construção que fizeram os canos para trazer água dessas duas cidades ainda promovia uma certa, impureza para a água. Então você tinha que filtrar a água, ferver a água e colocar em potes para depois ela poder ser usada para cozimentos e para poder também matar a sede da pessoa de Laodiceia. É por isso e por essa razão que Jesus e o João, se utilizando dessa realidade geográfica, ele informa: quem dera você fosse parecido com a água de Colossos, porque aí você seria vivificante, você seria revigorante, você promoveria frescor à comunidade onde você está inserida. Ou, quem dera você também fosse como as águas de Hierápolis, que são águas que curam, são águas que são térmicas, são águas que promovem cura física de determinadas doenças.
Mas vocês, igreja de Laodiceia, não prestam para nenhuma coisa, nem para outra. Usando a imagem da água, Jesus está reclamando da igreja que ela não está servindo para o propósito para o qual ela foi criada. Ela nem está revigorando, ela não está curando, ela não está agindo, ela não está demonstrando o que deveria ser no mundo perdido e vil como o nosso. Por isso que Deus estava a ponto de vomitá-la da boca. Usando ainda a imagem de beber água morna, porque beber água morna de fato é muito ruim. Mas a questão aqui não tem a ver com espiritualidade, tem a ver porque a igreja perdeu a sua capacidade de ser reconhecido como um ambiente de cura, como um ambiente de libertação, como um ambiente de revigoração. Mas normalmente a igreja tem existido num ambiente de lutas e de conflitos e de fofocas e de brigas e de empoderamento, quem manda mais, quem manda menos, quem é isso, quem é aquilo. Perdemos a capacidade de revigorar, perdemos a capacidade de promover curas espirituais, curas físicas mesmo. Às vezes o Senhor não quer curar. Eu tenho cá com os meus botões, que essa doença que eu tenho já há 5 anos, e que eu tenho orado muito a Deus para que seja curado, eu tenho cá com os meus botões que Deus está dizendo não para mim. Mas em geral, esse é o ambiente para as pessoas experimentarem a satisfação que só em Cristo é possível ter. A igreja, ela deveria ser um microcosmos da realidade celestial que nós vamos experimentar quando Jesus voltar. Por isso que no Novo Testamento nós temos cheio de imperativos de mutualidade. Por quê? Porque é aqui onde nós deveríamos nos amar profundamente uns aos outros, servir profundamente uns aos outros. Era aqui o ambiente onde nós deveríamos confessar os pecados uns aos outros, levar as cargas uns dos outros, cada um dos imperativos de mutualidade que as Escrituras nos ensinam. Aqui era para ser isso. Aqui era para ser um ambiente, aqui que eu falo, não aqui necessariamente, mas como igreja. A igreja deveria ser uma instituição, talvez a palavra instituição nem vale a pena, mas um organismo onde as pessoas lá de fora deveriam olhar aqui para dentro e querer fazer parte desesperadamente dessa realidade, dessa comunidade, porque aqui era o lugar onde deveria se experimentar alegria, esperança, salvação, libertação, curas, vigor, disposição, fortalecimento. Mas em geral, nós nos utilizamos da igreja para outros objetivos, apenas para saciar ou satisfazer a nossa consciência, para que nós voltemos durante a semana, no nosso viver diário, no nosso viver chamado, dito secular, e possamos continuar a nossa vida desregrada, sem muito respeito. E aí, para a gente abater o peso da consciência, a gente vai e faz uma tarefa religiosa aos domingos à noite, para ver se a minha consciência fica menos pesada. E aí nós perdemos a capacidade de ser aquilo que nós deveríamos ser. Uma igreja revigorante, uma igreja que cura, uma igreja que age poderosamente em nome de Jesus. Amém. Porque Ele é a testemunha fiel e verdadeira. E o mais engraçado é que se você quiser fazer parte dessa igreja, as palavras testemunha e verdadeira, esse conceito de fidelidade e de testemunho estão relacionados necessariamente ao sofrimento. Tem na caixinha de promessas que a gente encontra por aí, não tem essa promessa. Mas na Bíblia tem uma promessa que Paulo escreveu a Timóteo dizendo: todo aquele que quiser seguir a Cristo piedosamente. É isso daí, fala alto quem falou. Eu ouvi. E falou certo. Ou então foi o Espírito que falou e eu não estou coisando. E se foi o Espírito que falou, eu vou ficar com medo. Todo aquele que quiser seguir a Cristo piedosamente. Não. A promessa não é de negar, às vezes não é promessa, isso aí é uma ordem. Todo aquele que quiser seguir a Cristo piedosamente, diz o texto de Paulo a Timóteo, sofrerá perseguição.
Não tem jeito. Fidelidade e testemunhos a Deus normalmente vai trazer prejuízo para a sua vida. A questão é se você está disposto a passar por isso. Se você olhar em todas as passagens das Escrituras, pessoas que foram fiéis. Vamos pensar no Jeremias, por exemplo. Testemunha fiel a Deus. Cada vez que ele anunciava a palavra, ele era preso, chicotado, ele era colocado em masmorras. Ele é conhecido como profeta chorão. Os profetas, Jesus fez isso, olhando para Jerusalém, ele chora e diz: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis eu cuidar-te e quis eu botar você debaixo das minhas asas como uma galinha faz com seus pintinhos, mas você matou todos os profetas. E a realidade com ele, com o próprio Filho de Deus, não seria diferente. Por ele ser testemunha e fiel à pessoa de Deus, o que é que ele experimentaria? A morte, e morte de cruz. Então eu queria chegar aqui para vocês e dizer para vocês: olha, sejam fiéis a Deus e vocês vão experimentar milagres extraordinários, sucesso na vida, empregos, portas de emprego se abrirão. Você vai experimentar alegria indizível e constante, ininterrupta na sua vida. Queria muito falar isso para você, porque eu queria dizer isso para mim mesmo. Mas na verdade, por Deus até conhecer as nossas obras, essa relação que tem entre a palavra fidelidade e testemunho nas Escrituras, a tendência é que nós passemos por esse mundo com muita dificuldade. Mas aí é que está o segredo da vida. É nessa dificuldade, é nessa fraqueza, onde nós experimentaremos o poder gracioso de Deus na nossa vida. Nós não precisamos de poder se você não faz nada. Você não precisa de poder do Espírito para chegar depois do dia de trabalho cansado na sua casa durante a semana e assistir os telejornais que passam na TV, ou ficar dormindo na sua casa, ou jantar com a sua família, o que não é problema nenhum, não tem pecado nenhum em fazer isso. Mas você não precisa de poder espiritual para isso. Você precisa de poder espiritual para, depois de uma jornada de 8 horas, 12 horas de trabalho, você ainda assim querer evangelizar, querer ser testemunha, querer falar de Cristo. Aí você precisa de poder do Espírito, e aí você vai ver manifestações sobrenaturais do Espírito na sua vida e por meio da sua vida, em vida de outras pessoas. É isso que a igreja deve ser, sempre revigorante, alegre, fiel. E se a gente fizer isso, nós podemos não ter o sucesso segundo o padrão que o mundo estabelece do que é sucesso. Mas uma coisa a Bíblia garante para nós: nós teremos poder do alto para realizar obras maravilhosas e maiores até do que as que Jesus fez. Porque assim está escrito. Mas o texto continua dizendo: porque que ele é nem quente e nem frio, mas é morno e está a ponto de vomitar. Porque eles são uma igreja soberba. O texto vai dizer: pois dizes, sou rico, enriqueci-me e de nada mais preciso. Isso me remete ao Salmo de número 23. O Salmo de número 23 diz: o Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Permita-me ser um pouco professoral e voltar para o hebraico. O hebraico não funciona no futuro. Não é a ideia. A tradução literal do hebraico seria mais ou menos o seguinte: o Senhor é meu pastor e não tenho falta de absolutamente nada. Nada mais me faz falta, porque se Ele é meu pastor, eu estou plenamente satisfeito. Como diz nos votos nupciais, quando os noivos estão à frente do ministro no casamento, na pobreza e na riqueza, você me é suficiente. Aqui a igreja de Laodiceia estava com o conceito contrário. Não era na pessoa de Jesus, não era no poder do Espírito, nem na submissão ao Deus Pai, mas na riqueza e nas condições financeiras que eles tinham, que eles colocavam sua dependência e sua confiança. E aí eles diziam: não preciso de absolutamente mais nada, porque o dinheiro me resolve, o emprego me resolve, a família me resolve, a saúde me resolve. Aliás, esse é um palavreado que nós costumeiramente também usamos. Se você tem saúde, tem tudo. Não precisa ter saúde para ter tudo, precisa ter Cristo para ter tudo. Porque aquele que tem Cristo, diz o texto do Evangelho de João, ainda que morra, viverá eternamente. A saúde vai-se embora um dia. A beleza se desfaz em algum momento. A perfeição física, se você não tem nenhum defeito, também vai se desfazer em algum momento.
Eclesiastes vai dizer, o sábio vai dizer que se viver 70, 80 anos é só canseira e enfado. Um dia acaba. Mas ser fiel ao Senhor é diferente. Então a pergunta para vocês é: em quem vocês têm colocado a sua satisfação? Em quem vocês têm colocado a sua confiança? E se de fato Deus lhe é suficiente? Se eu for fazer essa pergunta aqui para vocês, como crentes que são, no meio de todos os outros crentes e com o pastor na frente de vocês, é óbvio que vocês vão balançar a cabeça no sentido de sim. É óbvio que vocês vão dizer sim, porque aqui todo mundo se comporta à maneira que se espera. Assim como o pessoal que estava tocando aqui, as músicas pedem notas, e eles vão dar as notas que se esperam para que possa ter a melodia harmoniosamente estabelecida. Aqui é o lugar onde a gente costuma se auto-enganar, pensando que somos humildes, pensando que somos crentes, quando na verdade nos enganamos a nós mesmos muitas vezes. E o texto chama atenção para isso, porque ele fala dessa soberba. Pois dizes: sou rico, enriqueci-me e de nada mais preciso. Eu fico imaginando como é que no versículo ele continua dizendo, no restante do versículo 17: não sabes, porém, que tu és infeliz. O nosso Deus, ele tem uma característica muito interessante que a gente percebe nos livros históricos. Ele é sarcástico, ele é muito irônico. Eu fico imaginando Deus rindo. Você pensa que o dinheiro de vocês podem fazer o quê? Vocês pensam que a saúde de vocês podem fazer o quê com vocês? Vocês pensam que a vida que vocês têm levado diante de mim e dos outros pode fazer o quê com vocês? Se vocês, igreja, não se submeterem em obediência, se vocês não se submeterem em santidade, se vocês não me procurarem verdadeira e honestamente, tudo que vocês encontrarão é morte, prejuízo, sofrimento e doenças. Deus está nos chamando a manter uma vida fiel em meio a um mundo de caos. O mundo é caótico. O mundo não faz sentido muitas vezes. Fazemos tudo bem certinho, fazemos tudo bem linheiro, mas às vezes fazemos isso para nossa própria honra e para nossa própria glória. Fazemos isso para que as pessoas possam nos elogiar. Eu brigo nos seminários, na Juvep, por exemplo, tem dois tipos de aconselhamento no mundo teológico. Tem o aconselhamento cristão e tem o aconselhamento bíblico. E eu sou contra o aconselhamento cristão e totalmente a favor do aconselhamento bíblico. E por essa razão, uma das coisas que eu particularmente, você pode crer, não tem problema, a igreja pode crer, também não tem problema, porque tem irmãos em Cristo que eu considero significativamente que também creem nisso, não tem problema, não vão deixar de ser crentes por isso. Mas eu não acredito em baixa autoestima, porque desde Adão e Eva, o que é que nós estamos querendo ser? Deus. E quando as pessoas não respeitam você com essa qualidade, ou quando você mesmo não se percebe com essas qualidades, com essas perfeições, você mesmo entra numa depressão não patológica. Eu não estou falando de depressão patológica. Depressão patológica se trata com remédios, vai no psiquiatra, resolve-se lá. Mas a depressão emocional, aquilo que te deixa triste, que não quer mais conversar com ninguém, porque você acha que o mundo não é digno de você. Meu pai morreu, minha mãe morreu, minha esposa morreu, meu cônjuge morreu, meu filho morreu, eu perdi o emprego, eu fazia tudo direitinho, não é justo o que está acontecendo comigo, não era para ser assim, esse mundo não me merece. E aí eu me tranco, e aí eu não quero contato com ninguém, não quero contato com absolutamente nada, e me fecho em mim mesmo. Porque você quer receber louvor. Às vezes você está na igreja e você ora demais e você faz coisas demais porque você quer ser percebido como crente, mais crente que os outros. Não é para a glória de Deus, porque essa é soberba. No caso da igreja de Laodiceia, a soberba era por causa do dinheiro.
Talvez aqui na igreja, eu não conheço muito de vocês, mas é possível que o dinheiro também faça isso, a soberba. Ou a cultura, ou o seu estudo, ou o seu nível escolar faça você pensar que você é diferente daqueles que têm menos dinheiro, daqueles que têm menos cultura escolar, e você acha que aquela pessoa não é digna de relacionar-se com você. Que pena, que pena. Jesus está olhando para você e está dizendo: eu sei quem tu és, camarada, que a tua justiça não passa de um trapo de imundícia, que tu és pó e ao pó vai retornar. E se tu não te submeteres às minhas palavras, tudo que tu vai experimentar não é apenas a morte, mas até o inferno eterno. O texto vai continuar dizendo: não sabes, porém, que tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. É totalmente diferente da igreja de Esmirna. Se você voltar um pouquinho na sua Bíblia e voltar lá para a igreja de Esmirna, a partir do versículo 5, o texto vai dizer: ao anjo da igreja de Esmirna escreve: assim diz o primeiro e o último, aquele que esteve morto, mas voltou à vida. Conheça a tua tribulação, a tua indulgência, porém tu és rico. A igreja de Laodiceia dizia: nós somos ricos, temos tudo o que necessitamos para viver e para existir. Aí Deus fala o quê? Você é miserável. Você é pobre. Você não enxerga um palmo à frente do seu nariz. Você pensa que consegue as coisas com a sua saúde, com a sua competência física, com a sua competência intelectual. Você pensa que consegue as coisas com o dinheiro que você tem no bolso. Você pensa que consegue por causa da sua família que lhe dá condições necessárias para isso. Mas enquanto você não abrir mão de si mesmo, como alguém falou no começo, se você não carregar a sua própria cruz, você não é digno de ser chamado filho de Deus. É infeliz. Por isso que eu trouxe nessa Bíblia, porque essa Bíblia traduz perfeitamente a palavra. É infeliz mesmo. A igreja de Laodiceia era uma igreja altamente infeliz, miserável. Miserável não no sentido de pobreza financeira, porque como eu estou falando para vocês, era uma igreja rica, mas ela era miserável porque ela perdeu a sua condição de ser o que era. Assim como Jesus fala que se o sal perdendo o seu sabor, para nada mais presta senão ser jogado fora e pisado pelos homens, assim é uma igreja que anda dentro dessa perspectiva. Com o tempo, a tendência é ela desaparecer e não mais existir. Lembra que a igreja de Éfeso? Jesus falou para a igreja de Éfeso: olha, volta às práticas do primeiro amor, porque senão virei contra ti e farei o quê? Retirarei o candelabro do meu de ti e tirarei e te removerei da existência da terra. Se você for para a Turquia, Éfeso não existe mais. E olha quem foram os pastores da igreja de Éfeso. Paulo foi pastor em Éfeso. Timóteo foi pastor em Éfeso. João foi pastor em Éfeso. Timóteo passou por Éfeso. Diz a tradição da igreja que Maria, mãe de Jesus, congregou na igreja de Éfeso. Mas a repreensão que Jesus deu na carta aqui em Apocalipse para a igreja de Éfeso para voltar ao primeiro amor, que senão ela desapareceria, parece que a igreja não obedeceu e não voltou às práticas do primeiro amor, e a igreja de Éfeso não existe mais. Você pode ir lá na Turquia hoje e você vai ver só as ruínas da igreja da cidade de Éfeso, e dentro da cidade de Éfeso você vai ver as ruínas da igreja de Éfeso, porque não existe mais. Com Deus não se brinca, minha gente. É bem certo, como o pastor falou, que é como no espelho. As palavras também podem voltar. Eu estava outro dia compartilhando com alguém, disse assim, seria muito massa, porque a minha doença ela não tem cura. Já pensou se eu morresse no púlpito, estivesse pregando aqui e eu caísse? Seria uma morte maravilhosa para mim, morrer enquanto está servindo o Senhor. Só que aí, estudando a Bíblia, eu descobri não, né? Só prestei atenção, que todas as pessoas que foram mortas enquanto estavam atuando, pregando ou fazendo alguma coisa, morreram sob juízo. Assim, não quero mais não. Me mata de outra forma, no acidente de carro, de outra coisa, mas no púlpito não, porque no púlpito ou fazendo alguma obra, sempre na Bíblia é porque está experimentando juízo. Por exemplo, Nadab e Abiú morreram lá com fogo porque levaram fogo estranho. Ananias e Safira, da mesma forma, são pessoas que morreram enquanto atividade litúrgica, mas é porque morreram por punição divina. Então, se eu morrer aqui, mesmo por causa do lucro, você já sabe que foi Deus que
que foi dito. Então, se não quiser me matar agora, eu vou ficar muito feliz. Mata lá no meio da rua, que é de boa, porque aí vai ser por causa da doença, do acidente. Ninguém vai saber que foi por causa de juízo de pecado meu. Aí eu morro com o meu pecado escondido, sem vocês ficarem sabendo. A morte é uma realidade, não tem como fugir dela. Ninguém nos garante voltar para casa. Isso acontece com o crente e com o descrente. É uma realidade, e infelizmente é pobre, é cego e é nu. Quando os nossos pais pecaram lá no Éden, qual foi a primeira coisa que eles descobriram? Se perceberam? Que estavam nus. Então, estar nu é sinal de vergonha e está em desacordo, desalinhado com a vontade do Senhor. A nudez causa vergonha espiritual. Então, aquela igreja estava com seríssimos problemas pecaminosos. E esses pecados promoviam vergonha à pessoa de Deus. Deus estava com vergonha ao ponto de estar querendo destruir aquela igreja, querendo arruinar e acabar com essa igreja. Aliás, se eu não estou aqui enganado, das 7 igrejas do Apocalipse, a única que restou foi a igreja de Esmirna. Se eu não estou aqui equivocado, se a história da igreja não me deixa mentir, a minha cabeça não me falha, das 7, a única que ainda existe é a igreja de Esmirna, e a cidade ainda existe lá na Turquia com esse nome também. Obviamente que houve muitas mudanças 2000 anos para cá, mas foi a única que manteve-se ainda em existência. Então essa igreja era pobre, pensando que era rico, ela era cego. Lembra? Deus sendo sarcástico, sendo irônico, na cidade onde se inventou colírio para curar a cegueira e os defeitos visuais das pessoas, a igreja era uma igreja cega. Na cidade onde havia muita indústria, que agora eu não sei qual é o nome, que faz roupa. Como é que dá o nome dessas indústrias que faz roupa? Têxtil, exatamente, muito obrigado. Às vezes o meu vocabulário é pobre e não consigo encontrar essas palavras que vocês aí me ajudaram, né? Muitas empresas têxtil, elas era igreja nua, não tinha o que oferecer. Aliás, eles vinham bonitos, eles tinham roupas lindas, mas da perspectiva de Deus, eles estavam encontrados como nus. Às vezes nós estamos na igreja e vestimos a melhor roupa. Eu botei o melhor perfume para esconder a pior caatinga. Hoje foi dia de tomar banho lá em casa, para vir para a igreja. Eu brinco com os alunos e com quem é mais próximo, que eu vim com roupa de ver Deus. Raramente você me vê com roupa assim, mas hoje é roupa de ver Deus, é roupa de domingo à noite. A gente tenta, os cosméticos, ele tenta esconder os defazimentos da nossa pele, porque a velhice vai promovendo isso. Nem o oxigênio é de graça. As pessoas dizem que o oxigênio é de graça, não. Quando você respira oxigênio, você oxida seu corpo. E quando você oxida seu corpo, você vai envelhecendo, vai ficando caquéticozinho. O oxigênio também não é de graça. Você paga por ele. E o pagamento é o envelhecimento. Se você não quer ficar com a pele enrugada, coisadinha, uma das possibilidades para você é ou usar cosmético para encobrir o que está se desfazendo, ou parar de respirar oxigênio e procurar outro ar para respirar, ao invés do oxigênio. O segundo mata. Então acho que eu preferiria usar a primeira opção, que pelo menos protege de alguma forma. E o texto vai continuar dizendo: aconselho-te a comprar de mim ouro purificado no fogo, para que enriqueças, vestes brancas para que te cubras e não apareça a vergonha da tua nudez, e um colírio para que unhas teus olhos e possa enxergar. Ou seja, a solução para todos os problemas dessa igreja é voltar-se confiadamente ao Senhor da glória, para experimentar uma existência real, alegre, satisfeita e plena. Essa existência de vida só é possível numa vida de dependência e obediência e serviço e crença à pessoa de Deus. Por isso que apenas em Cristo devemos colocar nossa confiança para sermos aceitos como filhos. De outra forma, você vai ser sempre cego, miserável, pobre e nu. E o destino final é o inferno. Gente, imagina só
Você aqui na igreja, no domingo à noite, cultuando, celebrando, e aí Jesus imagina, dá a louca dele, se é que eu posso falar isso, de voltar agora. Se voltar agora, o que é que vai acontecer com a igreja? Vai ser arrebatada. Imagina nesse arrebatamento, enquanto o culto acontecendo, você ficar. Misericórdia. Que isso não possa acontecer de forma nenhuma. Então não se engane com o seu cristianismo. Porque o cristianismo verdadeiro, ele não é percebido quando você está de joelhos nessas cadeiras ou no chão dessa igreja. O cristianismo verdadeiro, ele não é percebido na frequência que você mantém na igreja. O cristianismo verdadeiro não é percebido pela quantidade de palavras que você usa na sua oração. A qualidade do seu cristianismo é percebida nas suas relações interpessoais. Quando você é justo com o seu irmão. Quando você serve o seu irmão. Quando você glorifica a Deus, entendendo que você não é nada e que você depende dele para ser, para fazer e para existir. Enquanto você não aprender isso, você é um pobre miserável que pensa que consegue viver por conta própria. Enquanto eu não aprender, e eu saí de casa já lanchado, porque eu tive que tomar uns 10 comprimidos por causa desse tratamento, essas coisas tudo, já saio com a barriga afofada de tanto comprimido. Aí, enquanto eu não perceber que é Deus que me sustenta por meio desses remédios, eu vou ser um pobre miserável. Enquanto eu pensar que é só a ciência pela ciência que me sustenta a vida, enquanto eu pensar que é só o auxílio que a igreja já me prestou e me presta, que me sustenta a vida, e não entender que é Deus que utiliza da igreja, que é Deus que utiliza da medicina, eu vou ser sempre um pobre, cego, miserável e nunca vou encontrar alegria e satisfação verdadeira. Por isso o chamado ao arrependimento, gente, para que você possa comprar somente dele, de Jesus, o ouro. E esse comprar do ouro refinado não é necessariamente lidar com dinheiro, é ele estar trabalhando com os aspectos da riqueza da igreja de Laodiceia, que havia donos de bancos lá. Não é esse dinheiro que vai trazer felicidade para você, mas é uma dependência completa e exclusiva de Jesus que vai trazer essa alegria para você. Não são os colírios que vocês inventaram para solucionar o problema de visão de vocês. Não é o óculos, ainda que eu sem óculos não enxergue também vocês, que vai acontecer nada. Mas é acreditar que Jesus é aquele que pode fazer você andar por caminhos corretos. O salmista diz: luz para o meu caminho é a tua palavra. Eu uso essa imagem como um aeroporto de noite, onde o avião vai pousar e tem as luzes indicando onde é que ele tem que parar. Porque a gente tem que aprender que apenas em Cristo devemos colocar nossa confiança para sermos aceitos como filhos de Deus. E aí o texto vai encerrar dizendo: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. É engraçado porque esse texto é um dos textos mais mal interpretados da Bíblia. É um dos textos mais mal pregados da Escritura. Esse texto normalmente é usado como texto evangelístico, para Jesus batendo na porta e dizendo: deixa eu entrar, pelo amor de Deus. Mas só que a carta está sendo escrita para quem? Para a igreja. E na igreja tem quem? Crente. E como é que pode ser um texto evangelístico para quem é crente? Ainda que sejam crentes ruins, como essa da igreja de Laodiceia. Mas também crente pior do que os da igreja de Laodiceia eram os crentes da igreja de Corinto. E eram chamados de santos. Paulo os chamou de carnais. Eles se dividiam porque um achava que tinha um dom espiritual melhor do que o outro, porque era mais crente que o outro, mas eles eram crentes mesmo assim. Eram os santos da igreja de Acaia, diz o apóstolo Paulo. E aqui a mesma questão. Deus está dizendo: olha, a forma de vocês solucionarem os problemas de vocês é vocês permitindo com que eu adentre novamente e intimamente e profundamente no coração de vocês, para que nós possamos manter uma relação comunal profunda, verdadeira e maravilhosa. É isso que Ele quer. E dessa perspectiva, a cultura nordestina não é muito diferente da cultura do século I do judaísmo. Sentar à mesa. Sentar à mesa e cear junto significa que não existe mais nenhuma rusga no relacionamento dessas duas pessoas.
Aliás, a comida era normalmente o elemento usado para que o perdão fosse promovido, a reconciliação fosse feita e a amizade fosse restaurada. Então, cear junto, estar perto, comer, estar à mesa significa: eu não tenho mais problema nenhum com você. E é isso que Deus quer fazer também conosco e com a nossa igreja e com a sua vida em particular. Ele está à porta e bate. Se alguém ouvir a sua voz, e olha, o próprio apóstolo João diz que as ovelhas de Jesus conhecem a voz do seu pastor. É por isso que ele vai encerrar, ainda que eu não esteja necessariamente encerrando, com a frase no versículo 22. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aqui é uma forma hebraística de dizer o seguinte, ó. Presta atenção, macho velho. Se bem que macho velho é lá do Ceará, não é daqui da Paraíba, né? Presta atenção. Ouça o que eu estou dizendo, para que você possa experimentar a verdadeira filiação. Gente, quando a gente experimenta a filiação genuína, como filho de Deus, você vai experimentar graça sobre graça, poder sobre poder, maravilha sobre maravilha, experiências espetaculares na presença do Espírito Santo de Deus. Tem pessoas que infelizmente ainda são pobres dessa experiência com Deus, exatamente porque tentam manter Deus do lado de fora, porque pensam que são autossuficientes. Porque a igreja de Laodiceia não apenas era soberba, mas ela era autossuficiente e também insensível às realidades espirituais. Elas deixavam literalmente Jesus de fora. Porque divorciavam, dicotomizavam a vida. Havia uma vida dentro da igreja e uma vida fora da igreja. Jesus está dizendo, olha, eu vou cear com você. Ele está dizendo, eu entro, é legal os tempos usados. Quando você for ler a Bíblia, você presta atenção também nos tempos verbais usados. Porque olha como é que ele diz: eis que estou à porta. Ou seja, está é o tempo presente. E se você abrir a porta, o que é que ele vai fazer? Entrarei e cearei. Está em que tempo? Futuro. Ou seja, ele está querendo informar que não apenas você vai ter uma existência plena e de completa satisfação aqui no presente, de comunhão perfeita com o Filho, como isso vai te garantir a entrada nas bodas do Cordeiro, que serão eternas e no futuro. Olha que esperança, olha que alegria, é nisso que nós nos fiamos, é nisso que nós esperamos. É nisso que nós depositamos toda a nossa confiança. Eu sou torcedor do Ceará. Tem sido ultimamente. Hoje a gente venceu. Por isso que eu estou pregando com mais alegria, entendeu? Fizemos um gol aos 44 do segundo tempo, literalmente. E o juiz ainda foi ver o VAR. E o desespero. Enquanto o VAR não confirmou o gol. Gol aos 44. Saímos da zona de rebaixamento. Eu tenho uma esperança que nós vamos disputar Libertadores ainda no ano que vem. Mas é uma esperança muito fajuta. Eu estou com medo de cair para a Série B do ano que vem. O cristianismo funciona totalmente diferente. A esperança é uma esperança viva. É uma esperança verdadeira. Nós vamos participar da ceia do Senhor, que não apenas nos faz lembrar o que Ele fez por nós, mas nos aponta para que um dia nós vamos celebrar juntamente com Ele, lá no céu, onde não haverá mais nenhuma rusga no relacionamento entre nós e Ele, porque não haverá mais pecado, não haverá mais choro, não haverá mais absolutamente nada. E aí Ele vai, e eu quero encerrar com isso, ao vencedor, Ele vai dar direito de quê? Diz o texto: ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci e estou sentado com meu Pai em meu trono. Eu estou encerrando agora, mas para dar só ligeiramente, rapidamente, uma narrativa da revelação bíblica como um todo. Os nossos pais no Éden foram criados em estado de perfeição, não última, mas que precisava passar pela prova, que era comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Deus nos provou em obediência para ver se nós o obedeceríamos por amor e por devoção.
Satanás nos tentou para que nós caíssemos nessa posição que tínhamos de santidade e de um estado de perfeição. Porque nós fomos criados como corregentes, gerente de toda a criação de Deus. O Salmo 8 nos louva a criação do homem, porque ele diz que nós fomos feitos por um pouco menor do que os anjos. Porque nós éramos para comandar toda a criação de Deus, os céus e a terra. Mas o pecado nos fez cair e perdemos essa condição de gerenciar esse mundo. Ou seja, de vice-gerentes, caímos para os mais subalternos das posições. Mas aqueles que entregam sua vida a Cristo, confiam nele pleno e totalmente, eles vão ser reconduzidos, recolocados no seu ambiente verdadeiro. E qual é esse ambiente verdadeiro? O trono que controla o universo. Você imagina o que é isso, gente? Na eternidade, o prêmio ao vencedor será sentar no trono que comanda o universo. Eu não sei o que é isso. Eu não sei o que significa. Eu sei que é muito poder. Mais do que o do Super-Homem. Mais do que o do Batman. Mais do que qualquer herói da Marvel ou da DC. Eu sei que nós vamos sentar no trono em que Jesus já está sentado, governando sobre o universo. A promessa de Deus é que quanto mais pobre você for, quanto mais cego, desesperadamente miserável e carecido do amor de Deus você perceber que é, tanto mais você terá o direito de sentar no trono que rege o universo. E o mais engraçado é que, de acordo com a revelação bíblica, essa vitória nunca é no particular, nunca é no singular, ela é só no plural. Até Jesus está esperando por nós. Os santos, que daqui a pouco a igreja vai falar, a carta de Apocalipse vai falar, vai dizer assim: até quando, Senhor, não vingará o nosso sangue? Os santos estão lá debaixo do altar do Senhor, esperando pelo dia em que Jesus voltará e se vingará de todos os seus inimigos, e com o poder e a espada que sair da sua boca, destruirá todos aqueles que se opuseram aos planos e propósitos dele. O texto diz que nós vamos nos assentar no trono, vamos governar sobre tudo e todos. É esse o destino final de todo aquele que se submete à pessoa de Jesus. Porque só em Jesus podemos colocar nossa confiança para nos tornarmos filhos de Deus verdadeiros. Sem essa depositar de confiança em Deus, não há esperança a não ser a morte. Paulo vai dizer: se é assim, então comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não funciona assim conosco. Conosco funciona uma vida de total confiança e de segurança na pessoa do Filho. Com a igreja de Laodiceia, aprendemos que nós não podemos ser soberbos, autossuficientes, nem indulgentes. Porque se a gente pensar e colocar nossa confiança em outra coisa que não seja em Jesus Cristo, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Com essa carta, que eu acredito que ela não representa o nosso período, como alguns tentam falar, ela é uma igreja verdadeira, real, que existiu no tempo e que foi repreendida pelo Espírito Santo, mas que também tem validade para muitas igrejas que experimentam uma dessas mesmas experiências que a igreja de Laodiceia experimentava. Talvez nós hoje, talvez outras igrejas por aí, precisam ouvir esse chamado ao arrependimento, para que voltem a confiar plenamente em Deus, na pessoa de Jesus Cristo, o fiel, a testemunha verdadeira, o amém, aquele que tem o poder, aquele que tem a riqueza, aquele que faz enxergar, aquele que faz viver, aquele que promove bênçãos. A única forma de fazer isso, gente, é você entregar a sua vida completamente à pessoa dele, arrepender de todos os seus pecados completamente, abrir mão de tudo aquilo que você é, de tudo aquilo que você tem, e ter uma vida devotada completamente a ele. Não aqui na igreja, que é fácil, mas lá fora, nas suas relações comerciais, nas suas relações estudantis, nas suas relações de amizade com os vizinhos da rua, demonstrando a glória de Cristo por meio do seu viver e por meio da sua existência.
que não mais você, mas Cristo viva por meio de você. Não essa igreja, mas que essa igreja possa ser o microcosmos da existência celestial que está por vir. Por isso, se há conflitos, se há dificuldades, nós como igreja devemos acabar com isso imediatamente no poder do Espírito Santo, para que nós possamos glorificá-lo por meio da nossa existência como igreja. Porque é para isso que vivemos. Ou então perderemos a nossa capacidade, como a igreja de Laodiceia perdeu por causa da sua água, de ser vivificante, purificadora, restauradora, curativa. É esse o ambiente onde eu quero estar completamente, porque Atos diz que no Senhor encontraremos tempos de refrigério. Pastor, enquanto o pastor está vindo e chamando, eu quero chamar o pastor para vir aqui, enquanto ele está vindo para a Santa Ceia, para fazer a ceia, eu quero orar com vocês, chamando para esse arrependimento genuíno e verdadeiro, para que você possa experimentar da glória de Deus, da manifestação do Espírito. A minha oração é para que você possa não apenas sentir, não apenas perceber, mas compreender intelectualmente, cognitivamente, o poder de Deus, que é extremamente poderoso, que é extremamente maravilhoso. E que você não saia daqui simplesmente com a palavra ouvida e falada, mas que você saia daqui essa noite, de fato, com o seu coração transformado, com sua mente renovada, com seu coração arrependido e com sua vida santificada, para que você possa comprar do Senhor e somente dele aquilo que é extremamente necessário para o seu viver e para a sua existência, para que a garantia da vida eterna possa estar plenamente guardada no seu coração, para que nós possamos ceiar com ele e estar com ele. Porque essa é a esperança da igreja. Nós não vivemos para ganhar dinheiro, não vivemos para ter saúde plena, nós não vivemos para ver o nosso time do coração ganhar. Nós vivemos para a glória de Deus, para honrá-lo, para celebrá-lo. Que o seu coração possa estar pujante, sua mente possa estar alerta e seu corpo possa estar disposto a sempre promover a glória de Deus, para honrar.